Amigos e amigas, uma boa tarde, que a paz de Deus esteja conosco. Vejamos que, em seus comentários iniciais para a nossa abertura, a irmã trouxe uma temática inspirada pelos amigos espirituais que vem ao encontro do tema que nós estamos ou iremos começar a trabalhar a partir deste momento, correto? Lá está o título em nosso projeto desta tarde de sábado às 16 horas e 10 minutos. E é uma alegria sempre que nós retornarmos à cidade de Jandira, no Centelha de Luz, para que possamos, quem sabe, caríssimos, buscarmos com o Evangelho, que aqui estaremos buscando uma conscientização um pouco mais ampla, sairmos melhores daquela porta para fora para o mundo, que é o raio, a luz e os deveres que começam dentro de casa, como bem disse a irmã, totalmente ao ponto que nós devemos começar a trabalhar. Como de prática, caríssimos, gosto de trabalhar nas casas espíritas com uma das obras da codificação kardeciana, aquela conhecida como terceira da publicação, lá nos idos de abril de 1864, conhecida por nós os espíritas como Evangelho segundo o Espiritismo, e estamos praticamente ali no meio da obra, já que ela é composta de 28 capítulos. Iremos trabalhar com o capítulo 17, e o item há de ser o 7. O capítulo, caríssimos, é intitulado Sede Perfeitos, e o item, o dever. Concordo que tudo que a irmã falou há pouco está sobre nossa responsabilidade no individual, como também em busca do coletivo, para que melhoremos a cada dia que passa. Olha ali uma imagem GIF, Maria de Nazaré, movimentando-se com a ajuda de inteligência artificial, cumpriu o seu dever junto a Jesus e vice-versa, José, que foi seu companheiro, e tantos outros mais que vieram séculos após. E assim, esse tema desafiar-nos-á nessas competências, o que fará com que nós busquemos valorizar melhor cada dever imposto por nós mesmos nesta atual encarnação. Século XXI, terceiro milênio. Então aqui já devemos colocar as primeiras pontuações ou questionamentos às nossas consciências. O que há de ser este entendimento do dever? Qual a relação entre deveres e obrigações? A distinção entre agir segundo o dever ou por dever? Que subsídios Allan Kardec, o codificador, nos oferece para melhor entendermos este tema? É o que nós vamos ver ao longo desta obra da codificação kardeciana, o Evangelho segundo o Espiritismo. O dever já começa, caríssimos, como também disse a irmã trabalhadora da casa, já com os nossos pensamentos. Antes de acoplarmos atualmente nesses corpos físicos, nós, junto aos ditos mentores individuais, traçamos objetivos que aqui os colocaríamos em prática ao acoplarmos nos corpos feminino, masculino, não importa, mas existe até o fim dessa nossa encarnação um contrato consciencial junto aos nossos mentores, daquilo que nós considerávamos que poderíamos realizar ao longo de uma encarnação, e aqui somos desafiados para que assim vejamos quais são as competências que dentro dessa promessa aqui estamos buscando as desenvolvê-las. Começa no ambiente familiar, depois com as pessoas estranhas nas ruas, no ambiente profissional, no campo do estudo, no campo religioso, onde quer que nós estejamos. Não é assim? É nosso dever elevar a doutrina dos Espíritos aos ainda não despertos? Sim, mas isso não significa, tampouco quer dizer que devemos impor a quem quer que seja que uma ou mais pessoas convertam-se ao Espiritismo. Não. Quantos que se dizem ateus são muito mais cristãos e espíritas que muitos espíritas ou de outras religiões na realidade e na prática? Então, o importante não é a imposição de um ou mais dogmas, de conceitos, mas sim do bem agir. Como eu disse há pouco, da porta para fora, aqui do Centelha de Luz. Cada um de nós
estamos nos convidando cada vez que aqui adentramos a estrutura física, prestando atenção no conteúdo, independentemente de quem aqui à frente esteja, desta casa ou de qualquer casa deste orbe, o conteúdo tem que ser transcendente, porque afirmo-vos, ele convidar-nos-á para que reconstruamos a cada dia que passa. Não foi à toa, não foi em vão, que Allan Kardec, lá no século XIX, nasceu em 1803, voltou ao mundo espiritual em 1869, com esforços transcendentes junto a outros trabalhadores encarnados para com os ditos desencarnados da falange do Espírito da Verdade. Prestaram atenção, caríssimos, no primeiro slide, que ali, logo na diagonal, eu coloquei uma informação, instrução dos Espíritos. Isso significa que, ao longo de nosso material, muitas das informações não são necessariamente do codificador de Allan Kardec, mas sim dos amigos espirituais. Alguns adotam um pseudônimo, outros não, apenas identificam-se como um espírito protetor, um espírito amigo, e assim sucessivamente. Mas vamos prestar atenção no que o capítulo 7, ser de perfeitos e vindo ao encontro de nossos deveres individuais para com o coletivo, poderá fazer com que nós busquemos, ao longo deste conteúdo, cada resposta destes pontos de interrogação que há pouco nós acabamos de divisar. Nós trouxemos aqui algumas informações básicas acerca de conceitos que estejam acessíveis à nossa compreensão, como, por exemplo, significa obrigação moral determinada, expressa numa regra de ação. A moral não foi o que eu falei há pouco, em outras palavras, o bem agir onde quer que nós estejamos, independentemente se estejamos vinculados a uma religião. E a moral, ela está necessariamente ligada aos nossos esforços para que cresçamos intelectualmente. Aqui vejo obras, lá no fundo vejo obras, podemos emprestar, comprar, doar para casa, é um esforço individual, de baixo para cima e de dentro para fora. Podemos sim fazer com que essa moral seja determinada a cada ação ou pensamento que empreendamos, mas temos que nos esforçar para tanto, porque é algo que faz com que nós busquemos dias melhores a cada dia que passa. Mas também vim dizer que é o princípio da ação e estriba-se na razão. É o princípio da razão e reverbera justamente nesta razão, aquela razão face a face, já dizia Kardec, o codificador, é o que nós devemos prestar atenção em cada ponto do nosso dia a dia, pensamentos e atos que venhamos a realizar ou não realizados, mas que já deveriam por nós os espíritas estarem sendo realizados. Muitas vezes, usados como sinônimos, as duas palavras dever e obrigação podem ser empregadas com significados diferentes. Sim, por que não? Enquanto obrigação significaria a necessidade moral que vincula o sujeito a proceder de determinado modo, o dever significaria esse procedimento a que ele está obrigado. Obrigação, dever, tudo vai depender, caríssimos, de nossa evolução espiritual. Olha porque o meigo Rabi da Galileia afirmou-nos: não julgueis para que não sejais julgados. Porque cada cabeça é uma sentença, um mundo. Nenhum de nós aqui somos iguais, em condição intelectual, como também moral, como também em período evolutivo, desde ali dos princípios inteligentes que fomos criados, simples e ignorante, começando pelo reino mineral para o dia que chegássemos no reino nominal. Cada um pode, inclusive, estar vindo de outras moradas da casa do Pai. É transcendente este tema, caríssimos, de sermos perfeitos a cada dia que passa, que é o título desse capítulo 17. E o dever do bem agir, sempre que estejamos dispostos a nos melhorarmos e queremos para nós mesmos e a humanidade dias melhores. Por outras palavras, obrigação seria o aspecto formal e subjetivo, não objetivo. E o dever, o material.
objetivo da mesma realidade global. Aqui nós trouxemos aí e extraímos da fonte da enciclopédia do Verbo da Sociedade e Estado. Tá. Então isso daqui são conceitos, vamos dizer assim, normais do mundo material, mas existem os conceitos conscienciais. Lembra que eu falei também no início da nossa consciência, de sabermos que para que melhoremos em estrutura física do orbe e seres em evolução aqui no planeta Terra, devemos impor a cada dia que passa a nós mesmos, não ao trem, maiores deveres, de forma ampla, macro, coletiva. Não disse Jesus que o plantio é livre e a colheita é obrigatória? Quanto maior o esforço, maior a recompensa? É dando que se recebe, façamos ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Tudo isso vem no encontro dessa consciência de espíritos eternos e imortais que todos nós o somos. Neste momento estamos convidando-nos de forma sugestiva, jamais impositiva, a prestarmos atenção em um determinado conteúdo que não é originário do Bruno, tampouco de Allan Kardec, tampouco de Jesus, mas da fonte criadora do Pai de Deus. Todos esses que acabei de falar foram os elos mais perfeitos que aqui passaram. É um dever, correto? Mas não necessariamente somos obrigados a colocá-los em prática de hoje em diante em nossas vidas. Podemos postergar isso. Isso já vem do Espírito. Mas, como disse, não vamos exigir de outrem aquilo que muitas vezes nós mesmos não conseguimos colocar em prática por invigilância, por não orar e vigiar, como também disse Jesus, que deveríamos assim agir no nosso dia a dia. O dever, na sua origem e segundo os estoicos, pertencia a uma ética fundada na norma do viver segundo a natureza, isto é, conformar-se à ordem racional do todo. Ah, mas a ordem racional em qual sentido? Tudo que acontece tem uma razão de ser, mas se tem uma razão de ser, existe uma causa anterior. Lembram-se, em todos os momentos de nossa vida, em qualquer dimensão espiritual ou material, existe causa e efeito. Se estamos sofrendo um efeito, significa que antes existiam mais causas para que esse efeito estivesse eclodindo em nosso dia a dia. Na nossa visão espiritual, espiritualista ou espírita, espiritistas. Mas e o mundo, caríssimos? Ainda não tem essa compreensão. A maioria das pessoas que ainda não estão despertas e que convidarmos para que busquemos as auxiliá-las quando oportunidade para tanto nós as tenhamos. Os estoicos não se referiam à felicidade, ao prazer ou à conquista de virtudes. Simplesmente alimentavam a crença de que, havendo uma lei natural, a conduta humana nela seria alicerçada. Conduta humana alicerçada numa lei natural. Falei há pouco, o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Deus não tem pressa, tampouco Jesus, tampouco Maria. Os nossos mentores têm. Depende do ponto de vista. Eles querem o melhor para nós, mas não podem impor qualquer que seja a situação. Tampouco podem fazer por nós as transformações ou reconstruções que devamos empreender em nosso dia a dia. Então, vejamos que este feixe destas considerações iniciais, sim, está em equilíbrio com o que nós acompanhamos no nosso dia a dia. Guerras, corrupção, mentira, como bem disse a irmã. Guerra, escravidão, fome, miséria, adultério por pensamento ou atos praticados, como também, sem falar nas tentações de todos os matizes que aqui poderíamos citar. Tudo isso é inerente ao orbe ainda de seres que somos nós, ainda tão precários moral e intelectualmente, mas esforçar-nos para que sejamos melhores. É o convite agora que estes alicerces iniciais convidaram-nos para esta compreensão, que lá no passado existia um ponto de pensamento e de vivência. Já hoje, século XXI, terceiro milênio, muita coisa mudou. E daqui a um tempo, décadas ou séculos, ou até mesmo milênios após o nosso, outras mais novidades aqui
concretizar-se-ão em nosso orbe. Mas continua ainda, tá bom, caríssimos filhos, que nós temos uma setinha ali para que empreendemos um feixe neste raciocínio. Ao longo do tempo, outros pensadores expressaram os seus pontos de vista sobre o dever. O dever está presente em todos os aspectos da nossa vida, de relação de pessoa para com pessoa, para não falar com os animais, com os vegetais, com o reino mineral. Refletir sobre os nossos deveres e obrigações é muito útil para o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. Em palavras simples, vem um ponto do que estamos buscando construir aqui dentro de nossas possibilidades, campo de entendimento. Sim. Bem-aventurados, caríssimos, sejamos todos nós que, ao sairmos daqui a alguns minutos, após o café que sempre a casa oferece a todos nós que aqui estamos, digamos a nós mesmos, em pensamentos e atos praticados de hoje em diante, toda a oportunidade de ser útil ao meu semelhante, repito, não só o reino nominal, desde o reino mineral, que eu busque fazer o melhor, como se fosse meu último dia, como se fosse meu dever existencial na data de hoje. Tema que estamos trabalhando no item 7, capítulo 17. Dever. Olha como o dever é transcendente e muitas vezes é colocado de lado ou postergado para o futuro, transferido para o trem. Não, é o que nos dá essa condição deste feixe, destas considerações iniciais acerca da moral e da intelectual que desenvolveremos ao longo de uma encarnação, desde que esforcemos para tanto. Não é fácil, né, caríssimos? Como não é. Mas pedimos para estar aqui encarnados. É só o que os Espíritos nos afirmam. Ninguém aqui caiu de paraquedas nesse momento agudo da transição planetária de final de provas e expiações. Como nós imploramos estes pouco mais de 8 bilhões de seres que estão encarnados atualmente para aqui estarem e desafiarem-se diariamente. Aqui nós temos alguns conceitos de dever para estes que muito nós conhecemos aí ao longo da história, como Platão, Sócrates, Aristóteles. Vejamos algum deles e vamos comparar se eles estão em equilíbrio com o nosso dia a dia. Embora aceitassem a conformação com a ordem racional do todo, procuraram relacioná-lo com a felicidade e a prática das virtudes. Ou trocando, praticando virtudes, caridade e fraternidade, consequentemente seremos o quê? Felizes, não infelizes. Infelicidade é quando nós não somos úteis ao meio. Colocavam a busca da felicidade no centro da vida moral. Para eles, o homem feliz é aquele cujo daimon, ou seja, o divino, é virtuoso. Então quer dizer que tudo o que façamos que seja útil para o meio como para nós mesmos, já que é dando que se recebe, como disse Jesus, fará com que nós busquemos a felicidade como coletividade. Isso foi dito por estes queridos irmãos há séculos e séculos atrás. E hoje está totalmente em vigência a desafiarmos a cada dia que passa. E o bom, caríssimos, é que nós devemos nos desafiar nestes deveres dentro de nossas possibilidades. Na paciência, na resiliência, na distribuição de um abraço, de um sorriso, de um aperto de mão, de um ouvir, como também na distribuição de um agasalho, que estamos em época de frio, correto? Nas casas espíritas, é só o que eu estou vendo nessas semanas anteriores, aqueles caixotes em suas recepções, campanha do agasalho, não só em casas espíritas, vejo em diversos comércios, mas isso tinha que ser antecipado. Vai colocar caixa quando nós já estamos entrando no inverno, estou percebendo isso, caríssimos. Até quando a humanidade não desafiar-se-á a despertar de uma forma mais séria e para benefício dos mais necessitados? É com 1 ou 2 meses, para não falar, que deveria já esses caixotes estarem lá nestes comércios. Passo, vejo um caixote ali nem com 10% de ocupação física, porque colocou em cima da hora. Esse é apenas um ponto de tantos outros que poderíamos aqui citar. Olha porque Jesus disse que a felicidade
não é deste mundo, a dele naquela época, pouco mais de 2000 anos atrás, a nossa pós 2000 anos e ainda algumas décadas e séculos de todos nós, por estarmos ainda tão aquém dos deveres que deveríamos estar empreendendo. Pergunto, amigos e amigas, o que estamos buscando desenvolver de raciocínio está fora do nosso campo de possibilidade no nosso dia a dia? Não está. Se os Espíritos nos intuem para que tragamos um tema acerca do que nós estamos trabalhando hoje, neste capítulo 17, item 7, será que não é porque todos nós, sem exceção, em menor, mediano ou maior grau, devamos reconstruir-nos em pensamentos e em atos praticados para que expandamos as benesses que assim tenhamos condições para tanto? Não é apenas por recurso pecuniário, acabei de falar todas as ferramentas que devamos empreender no nosso dia a dia, da porta para fora. Perceberam que eu já olhei, perdi as contas de quantas eu olhei da porta para fora do centenário de luz aqui de Xandira, porque o verdadeiro cristão é este, que há de colocar em prática o que a cúpula espiritual que nos proporciona da porta para fora. Aqui é fácil, caríssimos, nós nos bem relacionarmos, daqui a pouco tem um café, darmos risada, conversarmos e tentarmos nos ajudar, mas o desafio para com os nossos familiares na rua, nas ruas, como também em outros ambientes, é o dever consciencial, a qual estes vieram nos convidar a uma reflexão para que busquemos, neste longo de história, esta concepção que não mudou tanto. Apenas houve transformações e outras tantas ainda haverão de obter, porque é necessário que haja a destruição para que ocorra as renovações. Mais alguns pontos que aqui podemos trazer. Pensamentos da Idade Média, por exemplo. Na Idade Média, o dever tinha íntima relação com os mandamentos. Tomavam a palavra mandamento não no seu sentido grego, como ensino, como uma instrução, mas no de ordenação, obediência ao Papa, aos vigários, e ai de quem assim não os obedecesse. Idade Média, quantas situações, quantas atrocidades lá ocorreram. Bem disse a irmã no início, as escravidões. Na Boa Nova do Cristo não existe a palavra dever de forma impositiva, sempre deixando nas entrelinhas como um campo sugestivo, porque Jesus não pode fazer por nós, tampouco nossos mentores individuais. Então, porque ele assim faria? Não. Eu não posso fazer pelos senhores e senhoras, como os senhores e senhoras não podem fazer por mim. O que cabe a mim construir no nosso dia a dia, nós construímos dentro de nossas possibilidades. O que consta nos ensinamentos é a palavra feliz, que aparece 55 vezes na segunda revelação de Jesus. Olha que bacana, no Novo Testamento. 55 vezes significa que em diversos pontos, de diversas formas, demonstra-nos que é o caminho da nossa felicidade. Sermos felizes, buscarmos ações que beneficiem todos que estão ao nosso redor. A palavra feliz dá a ideia de liberdade, de conformação à vontade de Deus, mas de forma espontânea e não como uma obrigação, um temor da dignidade. O castigo, não, Deus não castiga, nunca castigou, nunca há de castigar. Mas nós, por invigilância, por postergarmos para o futuro, também já falei isso anteriormente, vamos direta ou indiretamente, conscientes ou não, castigando-nos. Porque o Espírito não regride, mas pode o quê? Estacionar em experiências evolutivas. Olha esse momento agudo ao qual nós estamos passando da transição planetária. Quantos que não estão tendo mais condições de voltar para cá por meio da reencarnação? Porque não buscaram fazer a sua parte no seu dia a dia, em suas potencialidades? E isso é normal, não é anormal não. E acabou a bateria, eu acho, amiga. Se alguém puder me manter informado do horário, para que eu não passe do horário. Vamos ver se 5 minutos, está ótimo. Isso faz com que saibamos que essa liberdade consciencial, caríssimos, de felicidade que devemos as construir, deve ser por nós empreendida de manhã, à tarde, à noite.
Lembra que a irmã falou logo no início que Santo Agostinho, que fez parte da falange do Espírito da Verdade, que assinou inclusive o Prolegômenos, logo no início da primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos, aquilo que a irmã bem citou, sabem onde os irmãos podem encontrar de uma forma completa a integral daquela resposta. Ela extraiu, irmã, este trecho de consciência lá da resposta atrelada à pergunta de número 919, letra A. Santo Agostinho, quando estava encarnado, como bem disse a irmã, convida-nos que ao longo de nossa eternidade assim também o façamos. Antes de nosso corpo físico pegar no sono à noite ou à tarde, a depender do período que trabalhemos no campo profissional, questionemos. Alguém tem algo a se queixar de algo que eu tenha feito ou óleo conectivo que deveríamos ter feito, mas não fizemos. Passamos de largo, mas tínhamos competências para fazer. Olha que a irmã também disse no início, ela falou que a doutrina é libertadora. Ela liberta a nossa alma de nossa pequenez existencial. E vem ao encontro do que Jesus disse: o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Tudo que nós estamos vendo, caríssimos, ainda que em outras palavras mais acessíveis às nossas consciências. É o que nos há de convidar a boa nova toda vez que assim tivermos oportunidade para sermos úteis aos nossos semelhantes. Vamos conseguir, não é fácil, mas esforçarmos-nos para tanto. A palavra feliz dá ideia assim de liberdade e não de temor da divindade. E levemos isso para o resto de nossa encarnação. Deus não castiga nem nossos mentores individuais, tampouco a humanidade. Mas nós, em nossa individualidade, sim, podemos nos castigar por esses pontos que até agora estamos trabalhando até o presente momento. O dever é principalmente a obrigação moral diante de si mesmo. Depois, para com a relação aos nossos semelhantes. O dever encontra-se tanto nos mais ínfimos como nos mais elevados detalhes da vida. Também falei isso no começo, lembra? Eu disse que nós não precisamos esperar ter muito em campo de recurso pecuniário intelectual para que sejamos úteis ao meio, não. É no que nós tivermos de possibilidade de sermos agentes da nova terra, da construção de um mundo melhor. Da porta para fora, aqui do centelha de luz. O dever íntimo de cada um de nós está entregue ao nosso livre-arbítrio, que muitas vezes não sabe controlar os apegos da paixão, das paixões, das tentações e tudo mais que nos rodeia, porque o campo energético da psicosfera ao entorno do nosso orbe, caríssimos, ainda é muito pesado, pelo desequilíbrio, pelas obsessões que tantos seres ainda empreendem em desfavor deles mesmos. Mas, ignorantes desta situação, destas e outras, ainda buscam prejudicar nós e a humanidade encarnada. Não nos contaminemos com que o mundo venha a buscar empreender para o nosso prejuízo reencarnatório, não. Pelo contrário, contagiemos com tudo que aqui a casa nos oferece. A irmã também disse do curso que está vigente, que podemos nos inscrever, os passes, os atendimentos espirituais. Onde começa e onde termina o dever? Está lá na obra que nós estamos trabalhando, neste item 7, caríssimos. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo. Olha! Termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Também falando em outras palavras a respeito disso. A igualdade perante a dor é a providência divina para ajudar-nos a delimitar a esfera de nossas ações. Igualdade de dor apenas no campo físico ou também no campo consciencial. De sermos conscientes de que tivemos muitas outras encarnações anteriores e que muito errado fizemos lá nelas. E neste presente precisamos reconsertar-nos para que no futuro ou posterior, em novas vestimentas carnais, feminino ou masculino, sejamos melhores. Não reincidamos em erros que tanto nós os cometemos no passado, senão cá não estaríamos neste momento
tão turbulento da humanidade nas duas dimensões, tanto a material como a espiritual. Onde nos convida agora este tópico do Evangelho, onde deve começar e aonde deve terminar o nosso dever. Será que há de terminar o dever, caríssimos? Não existe fim do dever consciencial. Podemos atrelá-lo ao campo material, mas consciencial no sentido de consciência espiritual, até que atinjamos a perfeição relativa na condição de criaturas. Não. Tudo que possamos ser úteis ao nosso semelhante deve ser um dever de os concluirmos, os concretizarmos, os agirmos lá naquele momento, naquele prezado momento, em loco. Não deixar para depois. É aquele momento, porque não existirá outro igual. Não existe nada que se repete dentro de uma encarnação. Então, o que passou tem que ser reavaliado por cada um de nós. Se poderia ser feito melhor ou se o que fizemos é o que tinha que ser feito mesmo e não deu para fazer mais por uma ou mais situações. Mas isso é campo de competência individual de cada um de nós que devemos estarmos construindo a cada dia que passa. Vou deixar ao feixe porque o tempo passa muito sério, caríssimo. Muito mais poderíamos falar acerca do dever, mas é imprescindível que busquemos cumprir o prazo em respeito à cúpula espiritual e aos amigos da campo da estrutura dos enfermeiros, médicos e socorristas que nos aguardam aqui nos passos. Vejamos que o cumprimento do dever depende sempre das circunstâncias em que estejamos inseridos. Ao escolhermos esta ou aquela ação por pensamento e em atos praticados, tornamos-nos responsáveis por estes mesmos atos que devamos ou tenhamos os empreendido. O sentimento de dever pode ser obscurecido pelo sentimento das paixões. Também foi dito isso há um pouco atrás. O cumprimento do dever está entremeado de contradições, porque cada cabeça é uma sentença, cada um está num degrau evolutivo, também falamos isso logo lá no início. Então não vamos julgar, vamos respeitar, vamos entender as limitações dos nossos semelhantes, como também as nossas, e assim buscamos fazer aquilo que compete, que nós façamos para o bem de todos nós. E sim, a confiança em Deus e em nós próprios muito nos auxiliarão na suplantação de todas as nossas dificuldades, na suplantação, na eliminação, na concretização, para que sejamos pessoas mais felizes, com menos dores conscienciais ou físicas, como também há pouco o Evangelho nos convidou a uma reflexão. Então estou deixando, tá bom, caríssimos, a todos nós aqui, sim, esses são as duas dimensões da vida, este convite do capítulo 17, ser de perfeitos, para com este item 7 do nosso dever de cristão, de espírita, no campo da terceira dimensão material da fisicalidade ou na da quarta dimensão, que é o mundo espiritual, onde estes a qual nós não estamos vendo com os olhos físicos da carne aqui estão em maior número e nunca param, trabalham 24 horas por dia. Então vamos assim rever os nossos conceitos acerca do dever que devemos empreender em nosso dia a dia. É assim que eu deixo este convite a cada um de nós. Agradeço a presença de todos os amigos que, aos poucos, praticamente todas as cadeiras foram enchendo. 90% das cadeiras aqui já estão preenchidas. Isso demonstra, caríssimos, que todos nós estamos nos esforçando para que empreendamos deveres maiores e outros para com quem esteja ao nosso redor. Então, parabéns aos nossos esforços. Sim, parabéns. Estamos buscando ser, cada dia que passa, melhores. Então, fica essa minha gratidão pela presença dos queridos amigos e amigas. Até uma próxima oportunidade. E, na sequência, vou convidar um trabalhador para que faça a vibração final e aguardemos concentrados para que sejamos chamados para os passos e depois que possamos voltar aos nossos vales mais equilibrados. A convite do capítulo 17, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Posso fazer? Tá bom. Então assim convido os queridos amigos e amigas que estiveram à vontade para que feche os seus olhos. E é, caríssimos, uma gratidão estarmos acoplados, nós espíritos imortais, a estes corpos físicos, porque tem o dobro, caríssimos, de uma fila interminável, buscando retornar ao campo reencarnatório feminino masculino. Então,
nós, integrantes desse pouco mais de 8 bilhões de seres encarnados atualmente, em estarmos gratos a que estarmos neste orbe, devamos assimilar, interiorizar e reverberar, transmutando alegria e benesses onde quer que nós estejamos, que é o que faz-nos a pessoas melhores, que é o que transformar-nos em seres agentes da nova terra. E essa gratidão estende-se a Jesus, a Maria, a José Saint-Germain, a cúpula espiritual desta casa, a Ismael, governador do Brasil, coração do mundo, e que tem que ser também a pátria do Evangelho, às diretrizes planetárias, enfim, a todos que auxiliam esse pequeno orbe para que venham a assar voos maiores no próximo estágio evolutivo, que há de ser o mundo de regeneração. Bem-aventurados sejamos todos nós que estejamos nos esforçando para que voltarmos por meio da reencarnação. Então, para que assim aconteça, caríssimos, esforcemos-nos a sermos melhores, de baixo para cima e de dentro para fora. É essa gratidão, nessa vibração final, que estamos integrando ao universo, para que, entregando a este mesmo universo que é Deus, a fonte criadora, Ele proporcione muitas benéficas intuições a qual os nossos mentores individuais, que é o ego mais próximo de Deus, para o nosso auxílio, venha a reverberar em nossos corações espirituais, e assim nós os colocamos em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Gratidão, Bruno. Gratidão ao Mestre amado Jesus, é claro, né? A todos nós.